Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD acerca das declarações que proferiu sobre a situação com que se confrontam as instituições museológicas em Portugal. É por aqui que nós vamos começar. Recordo que a nossa grelha de tempos para a audição é de 5 minutos para cada grupo parlamentar. A primeira ronda cada grupo parlamentar tem 5 minutos. O Sr. Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga responderá em igual tempo. E, se os grupos parlamentares assim o entenderem, pode haver ainda uma segunda ronda de 2 minutos por cada grupo parlamentar e a resposta então será conjunta por parte do Sr. Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga. Aproveito só para vos dizer que depois ainda temos aqui um conjunto de outros temas para decidir hoje e que hoje, às 13 horas, amanhã às 13 horas, temos uma visita. Olá, bom dia. Temos uma visita à Sé de Lisboa. Sr. Diretor, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Eu já expliquei aos Srs. Deputados, enfim, que já sabem, por outras experiências, a grelha de tempos desta audição, mas não tenho a certeza que foi informado. Cada grupo parlamentar irá colocar questões durante 5 minutos. O que se pretende é que o Sr. Diretor possa responder a cada grupo parlamentar de forma individual também no tempo de 5 minutos. Depois, se houver... o grupo parlamentar requerente, que neste caso é o PSD, tem ainda uma ronda de 2 minutos no final de todos os grupos parlamentares intervirem, uma resposta de 2 minutos também individual e no final, se for esse o entendimento dos grupos parlamentares, ainda poderá haver uma segunda ronda de 2 minutos cada grupo parlamentar, mas aí a resposta é já em conjunto pelo Sr. Diretor no final. Eu agradeço muito a sua presença e dava a palavra ao grupo parlamentar requerente, que é o grupo parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Fernanda Velez, para iniciarmos esta audição. Muito bom dia a todos e obrigado. E obrigado pela sua presença. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados e cumprimento, naturalmente, o Sr. Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, Dr. Joaquim Oliveira Caetano. E, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a sua disponibilidade para estar aqui hoje, na sequência do requerimento que foi apresentado exatamente pelo Grupo Parlamentar do PSD. É do conhecimento público que, ao longo dos últimos anos, o Sr. Diretor tem vindo a alertar sistematicamente o Governo para as dificuldades que afetam o dia-a-dia do Museu Nacional de Arte Antiga e, por diversas vezes, apelou a uma intervenção urgente a fim de resolver situações de colapso no funcionamento do museu que dirige. Aliás, devemos aqui recordar que este é um assunto recorrente, porque já o seu antecessor anunciou, em janeiro de 2019, que se demitia porque não era possível continuar à frente dos destinos de um museu, e cito, por falta de condições para trabalhar numa instituição que está no limite das forças. E acrescentou na altura, não faz sentido, nem tem condições para continuar e, sobretudo, politicamente não existe uma filosofia que apoie o museu, apontando, nomeadamente, a falta de recursos. Ao assumir a direção do Museu Nacional de Arte Antiga em regime de substituição, acreditou, porventura, Vossa Excelência, que poderia convencer um governo que nunca quis saber desta área a intervir e a resolver os graves problemas que, de um modo geral, toda a área museológica enfrentava. Infelizmente, não conseguiu. E, para o Grupo Parlamentar do PSD, não conseguiu por uma simples razão. É que nem esta, nem outras áreas da cultura têm sido uma prioridade dos governos socialistas. Não foi seguramente por falta de alertas, infelizmente em vão, do Sr. Diretor. Em junho do ano passado, advertiu o Governo publicamente para os problemas antigos, recorrentes e que se agravavam. Um mês depois, aqui, na Assembleia da República, o Sr. Diretor teve a oportunidade de fazer referência a 2 grandes áreas em situação muito grave
existentes no Museu Nacional de Arte Antiga e noutros museus. Refiro-me à falta de investimento em equipamentos e em meios humanos. No passado mês de agosto, num artigo de opinião, o Sr. Diretor confrontou o Sr. Ministro da Cultura com aquilo que diz ser o falhanço do projeto museológico nacional no pós-25 de Abril, centrando as suas preocupações na incapacidade de se assegurar a substituição geracional de funcionários que conhecem em profundidade as coleções das principais instituições museológicas do nosso país. Sr. Diretor, peço-lhe que nos apresente, em pormenor, todos os graves problemas que o Museu Nacional de Arte Antiga tem enfrentado. Desses problemas, para quais foi possível encontrar soluções? O PRR tem sido apontado pelo Governo como a solução milagrosa que irá resolver todos os problemas. Com certeza que o PRR é importante, sobretudo ao nível das infraestruturas e até dos equipamentos. Mas, como é evidente, não é apenas disso que os museus precisam. O Museu Nacional de Arte Antiga é um dos 15 museus e monumentos nacionais de Lisboa que irão ser requalificados no âmbito do PRR. Com este museu, o Governo prevê fazer um investimento de 4,2 milhões de euros. Pergunto-lhe, Sr. Diretor, qual o projeto de requalificação que está previsto? As obras previstas no Museu Nacional de Arte Antiga foram previamente discutidas e acordadas com o Sr. Diretor? Considera serem obras prioritárias para a boa conservação do edifício? Em que fase se encontra o projeto? Existe desde junho de 2019 o novo regime jurídico de autonomia de gestão dos museus, monumentos e palácios. Este diploma, que gerou expectativas, mas também muitas críticas, foi considerado pelo Governo de então uma verdadeira mudança de paradigma e um novo dinamismo na gestão dos equipamentos culturais. No caso concreto do Museu Nacional de Arte Antiga, quais foram as consequências da aplicação deste novo regime? Sabemos que o Sr. Diretor tem vindo a dirigir o Museu Nacional de Arte Antiga em regime de substituição. É público que o processo de renovação da direção dos 26 museus, monumentos e palácios nacionais, previsto no novo regime jurídico de autonomia de gestão dos museus, monumentos e palácios, estará concluído com o concurso para a Direção Nacional do Museu Nacional de Arte Antiga. Chegado esse momento, o Sr. Diretor considera poder ser sensível a rever a sua posição de saída e aceitar um novo desafio à frente deste museu? Obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os presentes e o Sr. Dr. Joaquim Oliveira Caetano. Passo-lhe a palavra para poder responder à Sra. Deputada. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Fernanda Ferreiros. Coloca, obviamente, uma série de perguntas que levariam demasiado tempo a responder profundamente, porque são efetivamente, tocou em praticamente todos os pontos que têm trazido dificuldades ao Museu da Arte Antiga, não só na minha direção, mas também desde há longo tempo. Quero começar só por esclarecer, como aliás já fiz na carta ao Expresso, que não houve nenhuma posição de saída, apenas o que referi foi que, quando houver o concurso, analisarei as condições da altura. Só para esclarecer melhor o que quero dizer com isto, o cargo de diretor do museu, quando eu tomei posse, era um cargo de subdiretor da Direção-Geral do Património Cultural. Com esta última remodelação da lei orgânica da DGPC, passou a ser, como aliás era tradição, um cargo equiparado a diretor-geral para efeitos remuneratórios, mas não o cargo de direção-geral da DGPC. Isso tem uma consequência prática, que é o concurso não vai ser feito pela CRESAP,
mas como um concurso igual ao dos outros diretores de museus. Esse concurso, quando é lançado, tem algumas bases, entre as quais proposta de financiamento da instituição com a qual o diretor se tem que confrontar para apresentar o vencedor do concurso, para apresentar depois o programa de acordo com essa estimativa orçamental que lhe é apresentada. No caso do Museu da Arte Antiga, como as estimativas orçamentais têm, para efeitos de programação, têm variado muito e com estes constrangimentos da pandemia e não só, decaído profundamente, de níveis que ultrapassavam os 650 mil euros em 2019 para níveis de pouco mais de 150 mil euros nos últimos anos. É óbvio que o orçamento que for apresentado é uma condicionante, não só para mim, se entender concorrer, como, obviamente, para qualquer pessoa que queira fazer esse trabalho. Quanto o meu colega António Filipe Pimentel disse que estava no limite das forças, eu compreendo perfeitamente. Aliás, quando ele entrou, disse-me uma vez informalmente que esperava fazer um concurso para um mandato de 6 anos. Eu tinha a experiência de 9 anos de diretor do Museu de Évora e disse-lhe que não, que ele ia fazer de 9, porque os 3 primeiros anos são para lançar projetos, no segundo triênio luta-se para isso e no terceiro triênio, se eles não vão à frente, ficamos fartos e vamos embora. Se isso não for a nossa carreira e estivermos lá para o desenvolvimento das instituições. De facto, na audição parlamentar que fiz na altura da pandemia, por isso, por Zoom, esta mesma comissão, enumerei sobretudo 2 tipos de problemas muitíssimo prementes. O problema dos recursos humanos, que são conhecidos e que se põem a 2 níveis. Um dos recursos humanos um dos problemas é imediato, é a falta de vigilantes. Nós devíamos ter um quadro, nós temos 84 salas abertas, mais 8 ou 9 salas de exposições temporárias. Neste momento temos 20 funcionários para estas 80 e tal salas, sendo que para as exposições temporárias recorremos sempre a serviços externos, porque era impossível. Para ter uma noção, quando falamos de 20 funcionários, não falamos de 20 pessoas em efetividade diária, dado que, como estes funcionários trabalham ao fim de semana e aos feriados, têm depois toda uma escala de rotação. Por outro lado, esta época do Covid foi particularmente atreita a baixas inesperadas e, por outro lado, destes 20 funcionários, há normalmente 5 que têm de ficar ligados a setores como as lojas, a bilheteira, a coordenação, etc. Por isso, o nível é extremamente baixo. Acabei? O tempo. O segundo nível é o nível para o futuro mais preocupante, que é o nível dos técnicos superiores ou dos conservadores em áreas altamente especializadas e em que a quebra as coleções são gigantescas em cada área, a quebra de conhecimento que se passa pela interrupção geracional, pela não entrada já há muito tempo de gente para a função pública, e concretamente para o museu, impossibilita no futuro
o conhecimento das suas coleções, com tudo o que isso acarreta. Os outros problemas que aqui enumerei como absolutamente prioritários eram questões que se passavam na altura, de infiltrações e chuva dentro dos museus, do museu em coleções importantíssimas, o falhanço do ar-condicionado, porque durante mais de 10 anos não houve a sua manutenção, e aí, de facto, desde a última vez que prestei declarações a esta Comissão até agora, estes investimentos que eram curativos e inadiáveis foram feitos. Acabamos há pouco tempo a última das obras nas infiltrações. Neste momento o ar-condicionado foi reparado e há um contrato de manutenção que é importante do ar-condicionado, e a revisão dos telhados no anexo, na ala mais nova, também foi feita numa intervenção grande que possibilita que neste momento já não chova no museu e as condições climatéricas sejam as adequadas. Obrigada. Passo de seguida a palavra à Sra. Deputada Carla Sousa para a sua intervenção. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero começar por agradecer a presença do Dr. Joaquim Caetano nesta audição. Claramente, o ano passado foi por Zoom. Este ano conseguimos estar todos aqui presentes e eu penso que os esclarecimentos que tem vindo a prestar já nesta primeira intervenção foram importantes. Eu queria começar por deixar uma nota de valorização do trabalho que o Museu e a direção fez durante a pandemia, que eu acho que é de valorizar. Os pequenos vídeos, os pequenos excertos de comunicação que foram mantendo com o público, foi um trabalho importante, que eu penso que foi de grande generosidade. E, acima de tudo, é uma boa prática, que eu não sei até que ponto é que se conseguirá, digamos assim, manter, mas que me pareceu algo que eu acho que não devemos deixar de reclamar e saudar. Depois dizer-lhe que o Partido Socialista aceitou este requerimento sem qualquer reserva, como fazemos sempre, cada vez que existe uma oportunidade de debater as políticas públicas na área do património cultural, muito especificamente as dificuldades, os desafios e os investimentos também que o Estado tem feito nesta área. E nesse sentido, claramente, o Museu da Arte Antiga tem merecido um especial, e tem sido alvo de especial privilégio nesta Comissão, também porque é reconhecido por todos a dimensão da memória histórica, a memória visual nacional que o Museu congrega. E o facto do MENA ter um potencial de internacionalização elevado, claramente acrescenta a todos nós um maior potencial de responsabilidade. Isto, claramente, sem desprimor para nenhum dos restantes museus, monumentos e palácios que existem e que estão integrados na DGPC. Dito isto, eu tenho que informar, o PSD de facto não fez esse meia-culpa, mas o requerimento do PSD tem claramente um pressuposto falso, não é? Que é a ideia do título, de que a notícia do Expresso, o título do Expresso, que ameaçava demitir-se, o PSD correu atrás do título e não teve cuidado depois, de posteriormente ler o direito de resposta. O Dr. Joaquim Caetano fez também no mesmo jornal, semanas depois, e penso que isso não é, digamos assim, uma forma muito clara, muito, eu ia dizer decente, mas de resolver e de encontrar soluções. Portanto, temos aqui um problema com o PSD que corre atrás de títulos dramáticos e não, de facto, não faz o trabalho que um maior partido da oposição deve fazer, que é encontrar soluções, resolver problemas. E isso parece-me que é também de destacar em todo este processo. Dito isto, nós somos sensíveis aos problemas que têm sido identificados, nós reconhecemos as dificuldades existentes e ao longo destes 7 anos, claramente temos vindo a identificar áreas prioritárias de preservação e intervenção, sabendo que muito está por fazer, o desinvestimento tem sido de décadas. E há muito para recuperar. Aliás, eu penso que a resposta do Sr. Ministro à carta que Vossa Excelência publicou no Jornal Diário, que não no Expresso, penso que será num outro, foi esclarecedora. Ele partilhou do diagnóstico e considera essencial nesta legislatura criar condições para que os museus, monumentos e palácios possam garantir autonomia para debelar e resolver os problemas. E, portanto, nós, Partido Socialista, partilhamos dessa necessidade. E, na verdade, por isso é que estão alocados
valores consideráveis, financiamentos consideráveis no PRR para esta área. E para que eles sejam operacionalizados foi necessário alterar a orgânica da DGPC, o que permitiu a inclusão de 2 novos departamentos, o Departamento do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, que vai prestar apoio técnico administrativo ao nível da intervenção em património imóvel, e o Departamento da Modernização e Transição Digital, que vai permitir desenvolver e monitorizar soluções tecnológicas de acesso às coleções, arquivos e bases de dados. O MNAD tem aqui uma parcela considerável de investimentos no âmbito do PRR, no valor de 4,2 milhões de euros, para a recuperação da envolvente exterior, para a remodelação museográfica do piso intermédio, para a conservação e restauro da Capela das Albertas, para a requalificação do jardim e a remodelação das reservas e, no fundo, em seguimento também um pouco do que já foi questionado pelo PSD, eu pergunto-lhe se a direção do museu tem dados atualizados relativamente à calendarização das obras propostas, se a direção do museu tem sido parte integrante e colaborante em todo este processo, que me parece importantíssimo para o futuro do MNAD. Fora do âmbito do PRR, o MNAD tem vindo claramente a ser objeto de algumas intervenções, e eu saúdo, no fundo, as intervenções que já considerou nesta primeira intervenção que fez, porque elas resultaram, digamos assim, elas foram assinaladas na audição do ano passado, penso que foi o ano passado, e portanto, nós temos que felicitar, digamos assim, o Ministério por estas urgências que foram colmatadas, as instalações do AVAC, onde foram investidos 217 mil euros, as obras de manutenção e reparação nas fachadas sul e nascente. E a outra área de preocupação de que nos falou aqui é a área dos recursos humanos. Esse é um problema recorrente na administração pública, como sabemos, não tem havido propriamente balas de prata para a sua resolução. O outsourcing não é uma prática desejável, é por vezes uma prática que serve para debelar problemas urgentes em áreas-chave como a vigilância, os assistentes de sala, mas claramente temos de encontrar uma solução mais ponderada, que resolva de forma mais sustentada este problema. Mas neste momento eu pergunto-lhe se o outsourcing já foi usado, em que circunstâncias, e se ele resolveu ou tem vindo a resolver algumas das dificuldades conhecidas. Mas há uma outra área que também nos merece, eu já estou a terminar, uma área que nos merece grande preocupação e que impacta o futuro do museu, é claramente o envelhecimento das equipas em áreas sensíveis, como a questão dos restauradores e dos conservadores. Porque eu penso que, de facto, o perder acumulado que se perde quando não há transmissão de conhecimento para as novas gerações é uma questão importantíssima, e eu pedia-lhe, perante estas duas vertentes, que no fundo nos desse também esse panorama atualizado com as urgências com que o museu tem vindo a ser confrontado. Por último, na entrevista que deu ao Expresso, foi referenciado que o MNAD estava a negociar um contrato mecenático. O MNAD tem conseguido captar interessantes mecenas com apoios importantes e a funcionar com uma lei que muitos consideram que necessita ser revista. E o que eu lhe pergunto, pela sua experiência acumulada também neste setor, qual é que considera serem as alterações necessárias ao Estatuto do Mecenato que possam vir a facilitar essa mobilização de mais recursos privados? Muito obrigada. Obrigada. Passo de novo a palavra. Senhora Presidente, peço desculpa. O PSD queria fazer uma interpelação à mesa para defesa da honra, se fosse possível. Será conseguido? Muito obrigada. Não, é que quando diz que o PSD teve uma atitude indecente, não foi indecente. O contrário de não ser decente é indecente. Portanto, o nosso entendimento foi esse e, portanto, o PSD não corre atrás de notícias, não precisa de soundbite, precisa apenas e só de esclarecer aquilo que se estava a passar no museu, e foi essa a razão pela qual que apresentamos este requerimento. E foi essa a razão pela qual aqui temos hoje o Sr. Diretor para prestar os esclarecimentos. Se não achavam que era pertinente, teriam votado contra, como já fizeram noutras ocasiões, e, portanto, a democracia é assim, o PSD é o maior partido da oposição, como disse, e esse é o nosso papel. O vosso rolo compressor tem, em alguns momentos, já impedido que se tenham ouvido algumas pessoas. Neste caso, não o fizeram, ainda bem que não o fizeram, e é por isso que esta manhã estamos aqui a esclarecer. É esse o papel que os portugueses deram ao PSD. Obrigada. Sim, Sra. Deputada. Apenas um pedido de esclarecimento sobre esta matéria. O que eu disse é que o pressuposto deste requerimento, na verdade, não se cumpre na sua integralidade, porque o primeiro parágrafo deste requerimento diz ameaça abandonar o GPS-PSD tomou conhecimento que o presidente do diretor do museu ameaça abandonar a direção daquele que é um dos principais museus nacionais.
E o que não leram foi a resposta, o direito de resposta do Dr. Joaquim Caetano, em que diz nada nesta resposta ou na conversa autoriza o título escolhido pelo Expresso, isto é, eu não ameacei nem ameaço sair da direção do MENA, na qual estou completamente empenhado. E é nesse pressuposto que os requerimentos, não necessitando conter inverdades, devem ser atualizados e trabalhados. Nós aceitamos porque consideramos que os problemas existem. O pressuposto do requerimento é que, de facto, não é correto. Muito obrigada. Obrigada. Passo então a palavra ao Dr. Joaquim Caetano para proceder à resposta à senhora. Começando um pouco pelo fim, pela questão da lei do mecenato, que é uma questão que interessa ao Museu da Arte Antiga, interessa a todos os museus, interessa a toda a cultura. Nós trabalhamos em colaboração com uma instituição de utilidade pública, que é o Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga, que é uma instituição com 111 anos, de reconhecida utilidade pública, na qual qual se associa ao Museu da Arte Antiga precisamente na gestão dos mecenatos. Neste momento temos 4 grandes mecenas estratégicos que abrangem desde áreas da educação com o Santander, as grandes exposições com a Fundação A Caixa, o restauro com a Fundação Milênio e, recentemente, a comunicação através do El Corte Inglês. Porque é que juntamos o grupo de amigos do museu a esta situação? Para a gestão destes fundos mecenáticos. Porque o museu não tem NIF, que aliás, creio que a anterior ministra, aqui nesta mesma comissão, apresentou como facto consumado que teríamos em janeiro de 2019, já lá vão uns anos, e depois porque a entrada como receitas próprias, a entrada do mecenato na Direção-Geral do Património Cultural faz como receitas próprias. As receitas próprias entram para o bolo geral e são sujeitas às cativações, a todos esses procedimentos. Como calcula, nenhum mecenas está na disposição de dar 200 mil euros para uma exposição e vir a saber que só 150 deles é que foram utilizados para esse fim. De forma, as vantagens fiscais também são diferentes, quase que são iguais, por exemplo, para a cultura e, nomeadamente, para trabalho que tem muito pouca visibilidade, como, por exemplo, a questão dos restauros, a questão do investimento científico e tudo isso, quase que está ao nível do mecenato desportivo, onde as televisões podem, dezenas de vezes por dia, mostrar os logotipos nas camisolas e tudo isso. Por isso, o mecenato cultural é uma lei que precisa de ser revista, mas que está diretamente também dependente de outra coisa que precisa de ser revista e que a senhora deputada do PSD aflorou, que é a questão da lei da autonomia e da gestão dos museus. E isto também passa por alguns recursos humanos. O problema da falta de vigilantes, por exemplo, não é um problema de todos os museus e é também um problema internacional das sociedades europeias, digamos assim, onde há um nível de desemprego muito baixo, há condicionantes na entrada para a função pública, nomeadamente de nacionalidade. Os vigilantes são considerados um nível bastante baixo da administração pública, em termos salariais, apesar de terem que prestar os tais serviços ao fim de semana, tudo isso, de forma que, mesmo em países onde há uma entrada normal
na função pública, ela não está retirada, frequentemente, poucos anos depois, pedem transferência e como é que a gestão deste problema é feita melhor nos museus que dispõem de melhor flexibilidade e que permitem uma multiplicidade de recursos que são muitas vezes diferenciadas. Por exemplo, o Museu do Prado tem o seu quadro fixo e depois tem uma bolsa de pessoas que fazem trabalho sazonal ou trabalho que vão substituir colegas quando é preciso, mas o trabalho dessas pessoas vai contando com uma série de créditos para depois poderem, quando abrem novos concursos, terem contabilizado essa prática. Há casos como, por exemplo, o Museu Thyssen, também em Madrid, em que os vigilantes do quadro têm quase só funções de coordenação e depois há uma articulação com o trabalho em part-time universitário que cria uma bolsa que vai gerindo as situações necessárias. Quanto mais os museus têm capacidade de autonomia para encontrar soluções, mais fácil estas soluções se tornam. Como sabem, o nível de decréscimo é público. Ainda há pouco o público trazia que de 1990 até agora perdemos mais de metade, de 116 funcionários para 54, não 55, como diz o jornal, e isso tem imensas consequências, nomeadamente este fecho da função pública tem duas consequências fundamentais, e aquela que terá mais impacto para o futuro é a não formação de quadros, porque eu não posso abrir um concurso para um técnico superior recém-licenciado e dar-lhe uma coleção de 3.500 desenhos e 12.500 gravuras ao longo de 500 anos e de praticamente toda a Europa. Ninguém tem esse know-how. E a conservadora desta coleção está a 3 ou 4 anos da reforma. Ou seja, quando isto acabar, e isto é igual para todos, para todas as coleções, nós não vamos ter gente capaz de fazer este trabalho. E das duas, uma, ou contratamos pessoas novas e lhe podemos dar formação em museus internacionais, adquirir um know-how depois de entrarem, ou então teremos de ir fazer uma coisa que muitos museus que têm autonomia fazem, que nós não podemos fazer, e isso paga-se, ir buscar especialistas onde eles estiverem. Obrigada. Passo então de seguida a palavra à Sra. Deputada Rita Matias do Chega para a sua intervenção. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, o Dr. Joaquim Oliveira Caetano, agradecendo por estar aqui e dizendo que, apesar de termos todo o gosto de o ouvir, é lamentável que tenha que estar aqui outra vez. Esteve muito recentemente, no dia 7 de julho de 2021, e infelizmente muitas das situações que expôs não estão ultrapassadas. Depois desta saudação, permita-me que a nota prévia não seja dirigida a si, mas dirigida aos meus colegas de comissão, porque de facto protagonizaram aqui um momento bonito de meias culpas e de passarem culpas de um lado para o outro, mas de facto a grande confissão foi feita pelo Partido Socialista quando reconhece que há um desinvestimento de décadas na área da cultura, nomeadamente na área museológica, porque de facto, se assim o é porque os partidos que estão no arco da governação, nomeadamente o partido que está há mais tempo no arco da governação, não têm feito investimento. E agora,
muitas dos ganhos e dos feitos que celebram devem-se ao PRR, que é preciso também dizer que é um instrumento e um mecanismo extraordinário. Portanto, o Partido Socialista tem pouco mérito nisto. Isto foi, de facto, uma resposta da União Europeia devido às dificuldades causadas pela pandemia. Portanto, não foi o Partido Socialista que acordou e se lembrou que Portugal não tem só 45 anos de história. Tem 900 anos de história. E eu até deixo aqui uma pequena provocação, porque estou certa que o Museu do Aljube não sofre os mesmos problemas e as mesmas dificuldades que sofre o Museu Nacional de Arte Antiga. Posto isto, voltando a cumprimentar e a saudar o Sr. Diretor, dizer que acompanhamos as suas preocupações quando recentemente, em declarações públicas, disse que é preciso olhar para a cultura não como uma despesa, mas sim como um investimento. E dizemos até que sai mais caro ao Estado um povo sem cultura do que um bom orçamento para a cultura. E fugindo um pouco ao âmbito desta audição, mas porque nos parece importante e porque a Assembleia vive agora um período extraordinário, mas fundamental, de discussão e aprovação do Orçamento de Estado, deixo aqui a nota de que houve aqui uma grande celebração de que este ano 2% do Orçamento de Estado é dedicado à cultura. No entanto, desses 2%, 45% das verbas são logo gastas na RTP, nomeadamente em programas humorísticos e programas com um cunho ideológico e de propaganda. E, portanto, a pergunta que eu lhe deixo é: concorda com esta distribuição? Uma vez mais, a área museológica é esquecida, é deixada para trás. Aproveitava para lhe pedir se poderia deixar um breve comentário, uma vez que estamos aqui diante dos decisores políticos e de quem verdadeiramente pode vir a fazer a diferença. Mas voltava aqui também à questão do requerimento que nos trouxe até aqui e que traz o Sr. Diretor, uma vez mais, a esta Casa, e pedia-lhe se poderia também explicar um pouco melhor a falta de recursos humanos. Já teve a oportunidade, nas suas duas declarações anteriores, de falar sobre a falta de vigilantes e de até quantificar, mas deixou também em aberto que há uma falta de técnicos superiores, com tudo o que isso representa para a quebra do conhecimento, identificando também um gap geracional e dizendo que há uma falta de entrada de pessoas na função pública e que isso se faz sentir no seu museu. Eu pedia se poderia quantificar um pouco mais e explicar quantos técnicos superiores tem no museu e o que é que está em falta. E depois falava também sobre as declarações que prestou em julho do ano passado. Na altura identificou os problemas de climatização e eletricidade, falou sobre vitrines provisórias com a função de proteger objetos e artefactos históricos, mas que passados 30 anos ainda se mantinham as mesmas vitrines provisórias e, portanto, falou em infiltrações, falou na chuva, mencionou agora que foram feitas algumas obras para reparar. Eu pergunto-lhe, as obras que foram feitas foram obras estruturais, foram obras no edifício que de facto impedem que estas infiltrações voltem a acontecer, ou foram apenas remendos à boa moda socialista e portuguesa de tapar buracos, mas de fazer prever com que quando voltarem venham a ser piores? E deixava-o assim com estas perguntas. Obrigada. Obrigada. Passo então de seguida para a intervenção do Dr. Joaquim Caetano. Também, começando pelo fim, as obras foram estruturais, obviamente, e tal como as obras previstas no PRR, são obras para solucionar problemas já diagnosticados há muito tempo. O caso que referiu das vitrinas e da remodelação do segundo piso foram obras... É um piso que se encontra praticamente com a estrutura criada para uma exposição temporária em 1983, para a 17ª, com equipamentos que deviam durar 6 meses e que estão a durar há 40 anos, com tudo quanto isso acarreta de degradação e de falta de uma degradação física que torna a experiência difícil para o visitante. Eu posso fazer a melhor exposição do mundo, se a seguir o visitante só para ver a custódia de Belém e a Alcatifa Tarrota à frente e as paredes escalavradas atrás, por esse piso não ter sido remodelado,
o investimento que estamos a fazer de um lado, estamos a criar uma má imagem por outro. Ou seja, o PRR, o que vai fazer, espero, nos próximos 2 anos e meio, é fazer as obras de manutenção e de transformação diagnosticadas há algum tempo e que deviam ter sido feitas ao longo destes últimos 30 anos, pelo menos. Dito isto, há um problema base. É o problema, evidentemente, do número. Eu entrei para o museu em 91. A Secretaria, nessa altura, tinha 7 pessoas. Neste momento tem 3 e uma já pediu para sair. E ao nível dos técnicos superiores há 2 problemas. Um problema é o qualitativo. É o quantitativo, ou seja, quando eu entrei também era normal cada coleção ter 2 responsáveis, agora a situação inverteu-se, há responsáveis que têm 2 e 3 coleções. Como é que nós temos conseguido gerir a não queda absoluta através do único modo que temos, que é a mobilidade interna? A mobilidade interna, temos casos de grande êxito quando se trata de áreas mais administrativas ou técnicas, como, por exemplo, fazer ou emprestar peças para uma exposição. Existe todo um conjunto de protocolos, de seguros, de transporte, de tudo isso. Aí é mais fácil as pessoas aprenderem e adequarem-se, e nós temos uma média de mais de meio milhar de peças que circulam anualmente, o que quer dizer muitas e muitas dezenas de procedimentos administrativos associados. Já é mais difícil nas áreas de reconhecida especialização técnica, porque aí é como os cientistas, como os médicos especialistas, como seja o que for, quer dizer, há um conhecimento e ainda por cima, nós, como nunca tivemos um número, nem uma especialização assim tão grande, eu não posso ter, como no Museu do Louvre, ou do Prado, ou de outros, o conservador de pintura francesa do século XVII, o italiana do século XVII, o espanhola do século XVII e depois assim dos outros séculos todos. Ou seja, o que eu tenho são conservadores que têm que abarcar áreas grandes, áreas muito diferentes e que, por muito que nós tenhamos uma visão nacional ou paroquial destas coisas, o que é facto é que no Museu da Arte Antiga mais de metade da discussão das questões que me são levantadas sobre obras e tudo isso são por especialistas do mundo todo. E tem de haver da parte de cá uma capacidade de resposta sob pena de alguma vergonha nacional, que é uma expressão que a senhora deputada aprecia. Mas isso tem que ser feito e está relacionado, sobretudo, com os mecanismos de gestão que têm que ser pensados. Todos os museus desta dimensão do Museu Nacional da Arte Antiga tiveram, entre o final do século XX e o início do século XXI, profundas obras de transformação e profundas obras de modificação da sua orgânica. Porque nem o turismo é o que era há 40 anos, ou seja, hoje em dia há um fluxo muito maior de turistas, a movimentação de peças internacionais é muito maior, os projetos de investigação intermuseus, quer a nível comunitário, quer com o incremento que a FCT tem feito aqui, permitem-nos projetos de investigação de outro calibre, e tudo isso exige uma maleabilidade que efetivamente não temos. A outra questão é que o meu antecessor foi reconhecido por lançar a questão da necessidade de expansão do Museu Nacional da Arte Antiga. A expansão do Museu da Arte Antiga foi posta pela primeira vez como inadiável em 1955 pelo Dr. João Couto,
que a voltou a reafirmar em 1962, em maio, na primeira entrevista que dá, depois de se reformar do cargo de direção. E já dizia eu, nessa altura, que o museu, nas condições que tinha, não estava em condições de avançar, de expor convenientemente as suas coleções. O museu foi preparado para coleções que vinham essencialmente da República ou da extinção dos conventos e, posteriormente, recebeu uma série de coleções, Comandante Vilhena, Barros e Sá, muitas outras, que aumentaram o seu espólio em obras relevantes na ordem dos, pelo menos, 7 a 8 mil obras. E não é só isso, é que há neste momento estruturas técnicas de reservas, de laboratórios, de tudo isso, que não é possível serem feitas num edifício antigo. Além disso, temos dito, a expansão para 24 de julho, do ponto de vista do crescimento público do museu, é absolutamente essencial pela capacidade, o fluxo de tráfego, a necessidade de aparcar em autocarros turísticos, etc., que não existe do lado das janelas verdes. Obrigado e pela tolerância. Passo de seguida a palavra à deputada de Joana Mortágua para a sua intervenção no Bloco de Esquerda. Muito obrigada. Queria cumprimentar o Sr. Diretor por ter sido e continuar a ser vocal em relação às dificuldades que o museu atravessa. Perguntar-lhe muito diretamente, porque me sinto esclarecida em relação à maioria das questões, se teve a oportunidade de analisar o atual Orçamento de Estado e se identificou alguma alteração no Orçamento de Estado para 2023. Eu sei que ele ainda não foi discutido, mas se teve a oportunidade de identificar alguma melhoria nesse orçamento. Queria perguntar-lhe que impacto é que o PRR terá nas dificuldades estruturais que identifica e, portanto, se alguma solução estrutural poderá vir do PRR ou se, como nós temos identificado, o PRR é um remendo que permite não que tudo não desabe, mas que não corrige problemas estruturais do orçamento da cultura. Queria perguntar-lhe se nota alguma diferença na alteração da tutela, portanto, se a alteração da Ministra Graça Fonseca para o atual Ministro Pedro Leite Silva se teve algum contacto com o Ministro, se tem algum compromisso, foi assumido algum compromisso relativamente ao investimento que é preciso fazer no museu. E, por último, queria perguntar-lhe se nada for feito, e quando eu digo nada for feito, quer dizer se nada for alterado de substancial na forma como o museu como é permitido ao museu gerir-se e como é financiada essa gestão, que consequências a curto e médio prazo é que nós poderemos observar num museu que tem uma importância que eu me escuso de mencionar. Obrigada. Passo então a palavra ao Dr. Joaquim Caetano. Obrigado. As obras do PRR para o museu, como eu disse, vão resolver problemas que deveriam ter sido resolvidos nas últimas décadas. Alguns deles decorrem até de imperativos legais, por exemplo, a retirada do amianto do teto do palácio é obrigatória e isso vai levar a toda a remodelação dos telhados daquela área. A fachada norte, que está num estado lastimável há algum tempo, enfim, são coisas que vamos ter possibilidades de, num curto espaço de tempo, fazermos o que devia ter sido normalmente feito. Não podemos encarar, no caso do Museu da Arte Antiga, as obras do PRR como lançando o museu para outro nível, para outra plataforma, a não ser
na remodelação do piso intermédio, que, como sabem, é um piso dedicado também às artes extra-europeias e que nos vai possibilitar reorganizar o discurso de uma forma mais crítica, menos voltada para apenas para a exuberância das peças. A questão da relação com o novo Ministério, ainda só tive em cerimónias, digamos assim, com o Ministro Pedro Adão e Silva, mas temos tido bastantes reuniões de trabalho, quer coletivas dos diretores de museus, quer apenas do Museu da Arte Antiga, com a senhora Secretária de Estado da Cultura, que para nós, isso foi público quando ela foi nomeada, os museus encararam a sua nomeação com grande esperança, dado o enorme trajeto que ela tem na área dos museus e que, ainda por cima, como dizia a minha primeira diretora do IPM, a doutora Simoneta Luz Afonso, trata-se de uma pessoa que não assentou praça em general, por isso a atual Secretária da Cultura conhece exatamente todos os níveis de problemas e creio que haverá poucas pessoas em Portugal que conheçam tão bem a realidade dos museus. O Orçamento Geral do Estado, os documentos que eu tive não descem tão ao pormenor para me criar qualquer esperança, nem qualquer análise. Agora, a questão, uma das senhoras deputadas dizia que era a segunda vez que cá vinha num curto espaço de tempo. Eu, da minha parte, fico bastante contente com isso, porque, no fundo, o que se trata em relação ao Museu de Arte Antiga, como um museu que vai fazer 140 anos agora em 2024, que tem um potencial de relacionamento pela sua história com os museus internacionais a que nós nos esforçamos por dar resposta, mas que é cada vez mais difícil, vai ser, de facto, não o que o diretor do Museu da Arte Antiga quiser apenas, nem o que os seus técnicos quiserem, mas o que o país quiser, porque há um nível de investimento para resolver os problemas estruturais que tem que ser pensado e executado. E eu chamo a atenção para isto. O Museu da Arte Antiga é criado em 1984 como Museu Nacional de Arqueologia e Belas Artes para responder a uma exposição temporária que foi a exposição de arte ornamental feita em Inglaterra e que depois se sediou naquele palácio em 1882. A expansão do museu é começada a ser pensada em 1918, mas também só é feita, as obras só começam em 1937 para o edifício do anexo estar pronto para as exposições do centenário em 1940. As últimas obras de remodelação que criaram o piso intermédio foram feitas igualmente à pressa e com materiais de rápida execução para estar pronto para a exposição de 1983 para a 17ª. E, efetivamente, o problema do maior Museu Nacional não pode ser pensado quando há um evento celebrativo e é preciso injetar dinheiro. Tem que ser pensado de uma forma estrutural para dizer temos um espólio de 50 mil peças, nas quais estão grande parte das mais importantes peças de referência nacionais e muitas delas de grande importância internacional,
e este museu tem que ser encarado de uma forma de lhe dar consistência de acordo com os museus congêneres. Sim. Obrigada. Passamos então para a conclusão da primeira ronda, novamente para o grupo parlamentar requerente, que é o PSD. Para esta intervenção dispõe de 2 minutos. Passo a palavra então à Sra. Deputada Fernanda Velez para a sua intervenção. Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Diretor. O Grupo Parlamentar do PSD agradece naturalmente as suas respostas e, infelizmente, confirmam as preocupações que nós tínhamos e que justificam plenamente o requerimento que foi apresentado. Ficou muito claro que continuam a ser muitos os problemas que existem no Museu Nacional de Arte Antiga e, aliás, em todos os museus em Portugal. Problemas para os quais os governos socialistas ainda não encontraram uma solução. E também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, gostaria de dizer que lamentamos que o desejo manifestado pelo Sr. Diretor em fazer do Museu Nacional de Arte Antiga, e cito, um museu normal, com as definições da lei portuguesa, aberto à visitação e em que o património coletivo não se degradasse, não tenha até agora sido alcançado. Não por sua culpa, mas devido à evidente incapacidade de quem de direito para resolver estes problemas. A falta de espaço e acessibilidade tem sido apontada pelo Sr. Diretor como um dos problemas estruturais que o Museu Nacional de Arte Antiga tem para resolver. Entendida uma medida crucial, aliás, já foi aqui abordada pelo Sr. Diretor, o museu tem que avançar na sua atividade, para isso tem que apresentar e organizar as coleções, mas em condições. E referiu aqui exatamente a expansão do museu. Eu queria lhe perguntar qual é exatamente a atual situação da expansão do Museu de Arte Antiga. Na sua primeira entrevista, assim que assumiu o cargo de diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, revelou que pretendia começar a restaurar os painéis de São Vicente, de Nuno Gonçalves, a obra mais simbólica da cultura portuguesa que fica à sua guarda. Como estão a decorrer estes trabalhos? Obrigada, Sra. Presidente. Passo-lhe a palavra então ao Dr. Joaquim Caetano para responder. Dispõe de 2 minutos. Os trabalhos dos painéis de São Vicente estão a decorrer em termos de restauro com algum atraso, em termos de conservação e restauro com algum atraso, por uma má razão, que foi a pandemia interrompeu várias vezes os trabalhos, por uma excelente razão, porque houve um grande interesse de universidades e de outros museus que nos disponibilizaram métodos de exame e análise aos quais nós não teríamos normalmente acesso. Por exemplo, neste momento há um equipamento de IROX que permite fazer fotografias microscópicas de todos os painéis, permite-se a análise dos componentes químicos de milímetro a milímetro quadrado de cada um dos painéis. Isso foi cedido pela Universidade de Gand até janeiro. Por isso, nós estamos a fazer mais coisas do que pensávamos, porque por esta relação internacional que para nós é fundamental. A outra questão que punha em relação à expansão do museu, eu, enquanto esta comissão se preparava, estava ali à espera junto à máquina de café. Há um belíssimo quadro do Domingos António de Sequeira neste corredor, certamente visto por pouca gente. Pertence ao Museu Nacional de Arte Antiga, gostávamos muito de ter lá, mas não há espaço. Como estas, muitas outras obras, mas também essa componente técnica. Hoje há, de facto, zonas de laboratório, zonas de reserva, zonas muito técnicas, que é muito difícil colocá-las em edifícios antigos. No entanto, a passagem para a 24 de julho, da qual não houve absolutamente avanços nenhuns, e que está reconhecida desde 1991 como importante a vários níveis, tem a ver não só com o crescimento do museu e com estas facilidades, mas com o que é o próprio espaço urbano de Lisboa. A grande linha turística, e não só, está entre a Baixa e Belém, não é?
o museu podia ser ali um polo intermédio de grandes dimensões e a subida de público só pode ser feita com o turismo mais de massas, autocarros, tudo isso, que não tem a possibilidade de estacionar na 24 de julho e que só essa descida, nas janelas verdes, e só essa descida para a 24 de julho podia colmatar. Vamos dar então início agora à segunda ronda. Passo a palavra à senhora deputada Carla Sousa, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria apenas agradecer os esclarecimentos que o Sr. Diretor prestou nesta primeira intervenção, na primeira fase da audição. Penso que ficou claro que muitas das questões debeladas, consideradas urgentes, imediatas, de emergência, na última audição, um ano atrás, felizmente foram resolvidas, e eu penso que isso é de assinalar. Questões estruturais, muitas delas estarão a caminho, como já percebemos no PRR, muitas outras serão levantadas em sede de debate, não é? Porque os museus são quase corpos vivos, não é? Dependem muito dos recursos humanos existentes, do trabalho que lá se faz de investigação, e há pouco o Sr. Diretor falava com muito afinco do trabalho que tem vindo a ser feito relativamente aos painéis de São Vicente, que eu acho que foi transmitido mesmo para o país essa preponderância desse trabalho que estava ali, e importância do trabalho que estava ali a ser feito, e portanto o Partido Socialista o que pode dizer é que tem acompanhado, continuará a acompanhar todas as dificuldades, desafios e investimentos que se tem vindo a fazer nesta área. Eu penso que isso também resulta, estas audições também resultam de facto do que se está a mexer no património, depois, como já se disse aqui, de algumas décadas de trabalho difícil. Portanto, continuaremos a pugnar para que exista essa autonomia de gestão, para que existam mais recursos nesta área. E última nota, apenas o quadro Domingos Sequeira, nós também gostamos de o ter aqui na Casa da Democracia. Dito isto, temos até pugnado, e este Ministério tem pugnado, para fazer uma rede de circulação, que me parece que também é importante, que as obras sejam vistas no país inteiro e não apenas em Lisboa. Muito obrigada. Obrigada. Passo então de seguida a palavra à senhora deputada Carla Madureira. Não? Senhora deputada Fernanda Velez, para a sua intervenção. Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Diretor, em resposta ao seu artigo de opinião, 2 ou 3 notas sobre um declínio, os museus nacionais, publicado no Jornal O Público no dia 9 de agosto passado, o Sr. Ministro da Cultura veio dizer, e cito, partilho do diagnóstico e sou muito sensível ao diagnóstico que é feito sobre os museus e os monumentos nacionais. Julgo que é mesmo uma das prioridades desta legislatura, criar as condições estruturais para que os museus tenham autonomia para responder aos problemas elencados. Os museus precisam de uma mudança estrutural que lhes confira autonomia, recursos humanos e recursos financeiros. Há poucos dias, a Sra. Secretária de Estado da Cultura defendeu na sessão de abertura da 30ª Conferência Europeia dos Museus, da NEMO, é imperioso recuperar de retrocessos visíveis com consequências diretas na gestão, na programação, na internacionalização dos museus e na ligação com os diferentes públicos. Sr. Diretor, considera que a proposta de Orçamento do Estado para 2023 e a Lei das Grandes Opções para 2022-2026, ambos os documentos em análise aqui na Assembleia da República, traduzem-se num suporte à implementação das imprescindíveis e prementes reformas que os museus necessitam? Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, e para finalizar, passo a palavra à senhora deputada do Chega, Rita Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço uma vez mais a presença do Sr. Diretor e deixo uma nota. De facto, não é lamentável que o Sr. Diretor venha a esta comissão, aliás, é muito bem-vindo e pedimos que venha sempre. É lamentável é que venha pouco tempo depois e que identifique praticamente as mesmas lacunas e as mesmas dificuldades, e até digo que deve voltar mais vezes e trazer-nos de facto a clareza que trouxe, de facto reforçar a importância de voltar o museu para a Avenida 24 de Julho. Agradecemos também o pragmatismo de identificar as dificuldades nos recursos humanos, é isto que nos dá ferramentas para desenharmos políticas públicas viradas para as necessidades dos museus. Agradecer também
quebrar um pouco a nossa visão paroquial e voltar-nos para aquilo que é a Europa e o que é que está a acontecer lá fora. E, portanto, até deixo como sugestão, apesar de não ser membro efetivo desta comissão, que se visite o museu e que o acompanhemos, que não seja só o Sr. Diretor a deslocar-se aqui, que nós também nos possamos deslocar lá para compreendermos aquelas que são as suas necessidades e dizer também que acompanhamos exatamente o comentário que faz. De facto, o investimento feito no Museu Nacional da Arte Antiga, bem como em todos os outros museus, não pode ser apenas em momentos de comemoração, em momentos evocativos, deve ser um investimento estrutural e profundo, constante, ao longo do tempo. Mas concluo a minha intervenção com uma pergunta concreta, que já foi feita anteriormente, mas que certamente não teve a oportunidade de responder. Acho que é curioso que 2 dias antes desta audição que aqui estamos a ter, tenha sido noticiado que vai haver, fruto do PRR, um investimento e que a fachada norte vai ser alvo de obras de reparação. A pergunta que já foi feita e que eu volto a colocar é: sabe em que fase é que se encontra este projeto? Vai mesmo acontecer até ao 2º semestre de 2023? Isto porque noutras matérias, noutras áreas, nomeadamente na área ambiental, que é a área que eu acompanho aqui neste Parlamento, vemos que os projetos estão orçamentados, mas acabam por não sair do papel e, portanto, temos esta preocupação. Tem esperança e acredita que no 2º semestre de 2023 a fachada vai estar, de facto, a ser alvo de intervenção? O que é que nos pode adiantar sobre este tema? Obrigada. Obrigada. Para responder em bloco, disponho de 12 minutos. 12 minutos. Portanto, passo a palavra ao Dr. Joaquim Caetano para responder às respostas elencadas. Começando pela senhora deputada Rita Matias, de facto, a Direção-Geral do Património tem um departamento de estudos, projetos e obras. É esse departamento que cabe a execução das obras. As informações que eu tenho são as mesmas que a senhora deputada tem. O montante geral do bolo e a execução das obras a partir da segunda metade de 2023. Eu gostava de dizer que, quando eu disse que, como a senhora deputada Fernanda Verrês assinalou, que de facto, comparando com o que foi o desenvolvimento cultural no pós-25 de Abril, em áreas como as autarquias, como a rede de teatros, a rede de bibliotecas, que mudaram completamente o paradigma da cultura em Portugal, isso não aconteceu com os museus do Estado, embora muitos deles tivessem tido obras, mas, por exemplo, no caso do Museu de Arte Antiga, para um problema muito próprio, como a fachada, em 1970 até meados da década de 80, ainda no tempo do IPPC, o Museu de Arte Antiga tinha 1000 contos por ano para reparações, nessa altura. Deixámos de ter e tudo isso passou para as verbas centrais. É óbvio que, se o museu continuasse a ter um fundo próprio para reparações, a situação de uma fachada nunca chegaria ao ponto em que está. Aliás, diz-me um antigo diretor do Museu de Arte Antiga, porque eu não estava lá na altura, o José Luís Porfírio, que passado 4 anos de deixarmos de ter estes 1000 contos para pequenas reparações, o IPPC, que era a tutela na altura, teve de fazer uma campanha de 40.000 contos para reparações, porque estes grandes edifícios, e o Museu de Arte Antiga tem 5.000 metros quadrados de área coberta atualmente, necessitam de um quadro de intervenção permanente. A lei dos museus, com o quadro de pessoal dos anos 80, incluiu primeiro 50 técnicos para a manutenção, que depois, na revisão da lei, passam para 35, e neste momento temos um à beira da reforma, ou seja, não há capacidade interior de fazer a mínima reparação. E tudo isto, obviamente, se reflete.
Eu creio que, em relação ao Orçamento Geral do Estado, ele não desce a um nível que possamos dizer se nos vai beneficiar ou não. Certamente, creio que há uma focalização necessária e objetiva no PRR e na execução do PRR. São muitos museus. A Direção-Geral de Património, apesar de ser uma grande estrutura, também certamente terá muitíssimas dificuldades e exigirá um esforço hercúleo estar a fazer obras deste montante em tantos museus ao mesmo tempo. Houve uma escolha que eu não ponho em causa. O único museu que vai ter uma remodelação forte, grande e total é o museu que também necessitava muitíssimo, que é o Museu Nacional de Arqueologia. Espero que num quadro muito próximo, dentro do 2030, ou juntando as sinergias do turismo, que através das verbas do jogo tem canalizado para os museus alguns fundos, da própria Câmara Municipal de Lisboa, para quem, obviamente, o Museu da Arte Antiga tem que ser entendido também como uma estrutura essencial da cidade. Nos próximos anos se possa pensar nestas obras estruturais que o museu necessita. E evidentemente, o problema base que temos estado a pôr, ou seja, da transmissão de conhecimentos. Por enquanto, que ainda há uma geração com 20, 30 anos de trabalho nos museus e que está a 6, 7 anos da reforma, mas o protelamento desta resolução vai tornar, dentro em breve, a situação irresolúvel. Ou seja, é preciso, se nada se fizer nestes próximos anos, é preciso quase uma refundação do museu, em que começamos de novo e voltamos, não é ao século passado, é um bocadinho mais atrás. Obrigada. Penso que a grande maioria das respostas foram aqui respondidas. Agradeço mais uma vez a presença do Sr. Diretor Joaquim Caetano pela sua presença e pelas respostas dadas e preocupações aqui elencadas. E, como tal, dou por finalizada esta audição e, mais uma vez, agradecemos a sua presença. Um bom dia.